Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo a gente vai ver aqui como que a gente vai construir os nossos circuitos utilizando aí o Tinkercad e essa mesma teoria a gente pode utilizar para construir os nossos circuitos físicos. Quando a gente está falando aí em sistemas muito controlados, é sempre interessante, sempre que possível, antes da gente realmente construir a nossa placa, né? Antes da gente desenvolver o nosso protótipo, soldando os componentes, a gente fazer esse teste sem precisar soldar os componentes. E para a gente fazer esse teste sem precisar soldar os componentes, nós temos aí um acessório que é o nosso protoboard. Tá? O protoboard é uma sacada muito inteligente que tiveram, em que ele tem uma conexão entre seus pontos ali, e a gente consegue colocar os nossos elementos tanto em série quanto em paralelo, a depender dos furos ali, dos pininhos ali que a gente coloca os nossos terminais, os nossos componentes, tá? Então, eu estou aqui com o Tinkercad aberto. O que eu falar aqui também é válido para um, um equipamento físico, protoboard, Arduino, enfim, tudo físico. Aqui, inicialmente, a gente vai fazer um circuito aí, pensando ali em um resistor e um LED. Então, para a gente ligar um LED. Para a gente fazer a ligação de um LED aqui com o Arduino, a gente utiliza as nossas saídas digitais do Arduino, ou seja, o Arduino vai ligar e desligar o LED, a gente vai configurar como ele vai ligar e desligar esse LED. E para a gente conseguir limitar essa corrente, a gente tem que utilizar um resistor. As portas do Arduino elas são limitadas em corrente, as portas de qualquer microcontrolador, na verdade, são limitadas em corrente. Então, para a gente garantir a limitação da corrente aqui no nosso microcontrolador, no nosso Arduino, a gente vai colocar um resistor em série com o nosso LED, tá? Então, inicialmente aqui, vamos lá pesquisar o nosso Arduino. Vamos utilizar o Arduino, não vamos fazer a programação desse vídeo, mas aí no vídeo posterior a gente vai fazer a programação desse cara, tá? E aí a gente vai colocar o nosso protoboard. E no Tinkercad, o protoboard ele tem o nome de placa de ensaio. A gente tem a opção aqui de placa de ensaio e uma placa de ensaio um pouco maior e uma placa de ensaio menorzinha, tá? Vamos utilizar a maior, né? Que tem mais espaço aí, conforme a gente vai aumentando a nossa complexidade dos nossos projetos, a gente pode utilizar uma placa de ensaio maior aí, com mais possibilidades. E aí a gente vai procurar o nosso LED, pegamos aqui o nosso LED, podemos trocar a cor do nosso LED aqui no Tinkercad. Aqui, pessoal, a gente vai posicionar o nosso LED aí, pode ser nessa posição aqui onde eu estou colocando, enfim, onde vocês preferirem aí, tá? Posicionamos o nosso LED. Só um adendo aqui, considerando ali o protoboard, né? Por que que ele tem uma sacada interessante, né? Porque todas as colunas aqui, ó, coluna, quando a gente está falando de A, B, C, D e F, todas as linhas de cada coluna, ou seja, a coluna 35 aqui, todas as linhas, a linha A, a linha B, a linha C, a linha D e a linha E, perdão, todas as linhas da coluna 35 ou da 36 ou de qualquer outra coluna, elas são interligadas internamente no protoboard, tá? Então isso quer dizer que eletricamente é o mesmo ponto, né? Não fisicamente o mesmo ponto, mas eletricamente é o mesmo ponto, é o mesmo nó. Então eu posso utilizar essa ideia aqui para colocar os terminais dos meus componentes de maneira que eu consiga colocar os meus componentes tanto em série quanto em paralelo, enfim, uma sucessão mista se eu precisar, da maneira que eu precisar fazer essa ligação. Então eu não preciso ficar soldando os componentes, eu posso utilizar o próprio terminal do componente, ligar ali no protoboard. E lá internamente no protoboard é feita essa ligação, porque ele é construído dessa maneira. Pro positivo e negativo, né, que tem tanto nessa parte superior aqui, ó, negativo e positivo, quanto na parte inferior, a ligação é ao contrário, né? Então todas as colunas da linha são interligadas. Enquanto na parte de trabalho, realmente, que a gente vai colocar os componentes, a coluna, todas as linhas da coluna são interligadas, inclusive se a gente passar o mouse aqui, a gente consegue ver que ele acende todas, indicando que é tudo interligado. Para alimentação, positivo e negativo, que a gente vai colocar aqui 5 volts e o nosso GND do Arduino, ou 3.3, se a gente quiser utilizar 3.3 volts, é ao contrário, né? Então a linha inteira é interligada e não a coluna, tá? Uma coluna a outra coluna aqui, essa divisão que tem no meio do protoboard, então ela quebra a ligação. Então não tem ligação
dessas 5 primeiras linhas com essas outras 5 linhas da mesma coluna, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui também, tá? Então a gente lá sabe, enfim, vocês sabem, né, que quando a gente tem um sistema que a gente precisa ligar o LED, a gente tem que colocar o resistor em série com o nosso LED, tá? Eu vou pegar aqui então o resistor lá no colocar raiz aqui, já vem o nosso resistor. E aí o nosso resistor, né, eu tenho que ligar ele no nosso LED. Posso ligar ele tanto no ânodo quanto no cátodo, ou anodo ou catodo, aí depende de como vocês falam aí, né? Posso ligar ele tanto em um quanto em outro. Eu prefiro sempre ligar ele no anodo aí, tá? Então eu prefiro sempre fazer essa ligação aqui, onde a gente vai alimentar, vai enviar o sinal positivo para o nosso, tá? Então aqui eu vou ligar ele na mesma coluna que está ligado aqui o terminal do LED que eu quero ligar o resistor em série, tá? E aí eu ligo aqui. Eu preciso agora fazer um fio que liga esse resistor até esse terminal aqui, o anodo do LED? Não, essa ligação já está feita internamente no protoboard. Então, tanto aqui na simulação quanto fisicamente, essa ligação já está feita internamente. Vamos fazer a ligação das alimentações, então no menu superior aqui do Tinkercad a gente pode fazer, pegar, mudar as cores dos fios que a gente precisa, então vou colocar a alimentação aqui, o GND, então preto, né, para identificar que é GND. Vou pegar aqui o pino de GND do Arduino e vou levar esse GND até o negativo. Então, ajustado aqui para ficar retinho. E a mesma coisa eu vou fazer com os 5 volts. Então, pego os 5 volts aqui, o pino de 5 volts, e vou ligar lá no 5 volts. Dou uma ajustada também para ficar retinho. Caso eu queira ligar essa parte superior também, eu posso fazer essa ligação, né? Posso fazer essa ligação aqui, vamos deixar ele de reto também. E a mesma coisa, opa, dando a cor vermelha, né, que é os 5 volts. E a mesma coisa eu vou fazer agora pro preto, que é o nosso VND. Beleza, pessoal? Então, eu fiz a ligação aqui. O que está faltando para a gente aqui? Né? Tá faltando a utilização, a ligação do nosso catodo, no nosso cátodo, do nosso LED, no GND, né? Lembrando ali que para a gente polarizar diretamente o diodo e o LED ali se comporta como um diodo, né? Diodo, emissor de luz, a gente tem que colocar o nosso catodo no negativo da nossa alimentação, no nosso caso, o nosso GND, tá? Então, eu vou pegar ali o ponto em que está ligado o catodo, enfim, qualquer um desses 4 pontos aqui que estão ligados, e vou ligar lá no nosso GND. Beleza? Então, o negativo aqui. E o anodo, que está ligado no resistor, o outro terminal do resistor, eu vou ligar numa saída digital do Arduino. Então, de 0 a 13 são saídas digitais, lembrando que eu posso utilizar também as saídas analógicas como saídas digitais. As entradas analógicas, perdão, como saídas digitais. Vou pegar outra cor aqui, né? Pegar um azulzinho e vou ligar lá o pino 10 lá no nosso resistor. Então, a partir disso, a partir dessa ligação, eu consigo ligar e desligar o nosso LED com a programação do Arduino, né? Fazendo com que eu ligue e desligue o LED, programando o Arduino. E se eu quiser trocar a cor do LED? Posso trocar a cor do LED aqui, né? É só dar um clique, um duplo clique aqui no LED, que vai aparecer aqui o elemento LED, e aí eu posso trocar a cor. Eu quero um LED verde. Então, vamos fazer um LED verde. Eu quero trocar também o valor desse resistor. Então, esse resistor aqui é de 1K, né? Marrom, preto, vermelho. Eu quero trocar para um resistor, por exemplo, ali de 560 ohms. Então, 560 ohms. Quilo ohms é muito grande, né? Então, eu odeio para um resistor de 560, tá? Então, eu posso aí fazer essas alterações aí. E utilizando o protoboard, posso colocar mais elementos no protoboard, tá? Lembrando que coisa importante. Se eu pegar o meu resistor, peguei um outro resistor aqui, né, e colocar ele dessa maneira que eu coloquei aqui, eu estou curto-circuitando o resistor, tá? O meu resistor está em curto-circuito nesse caso, ou qualquer outro elemento que eu fizer dessa maneira. Por quê? Porque o primeiro terminal dele está na coluna 45, linha A, e o segundo terminal dele, né,
o contrário aqui, né? O terminal 2 está na coluna 45, linha A, e o terminal 1 está na coluna 45, linha E. Então, observem que ele está na mesma coluna, tá? Naqueles 5 pontos que estão interconectados, tá? Entre os 5 pontos que estão interconectados. Então, esse resistor ele está em curto-circuito. Se eu fizer dessa maneira aqui, a gente sabe que essa divisão aqui faz com que não exista conexão entre um ponto e outro, eu consigo fazer com que o resistor não esteja em curto-circuito, ou seja, não esteja conectado aí nos terminais do mesmo ponto. Beleza, pessoal? Então, a utilização do protoboard é muito interessante. Aqui é uma aplicação mais simples, mas a gente pode fazer aplicações aí mais complexas com o protoboard, principalmente quando a gente está pensando no protótipo inicial, a gente não pensou ainda no projeto da placa de circuito impresso, a gente quer fazer um teste ou algo do tipo, para a gente evitar consumir componentes à toa. A princípio, a gente pode utilizar o protoboard para fazer essas ligações. Beleza? Na próxima aula a gente vai ver como a gente vai ligar esse LED.